Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal BitCrypto. Agora parece que as coisas estão encaminhando para o final, tá? O processo da SEC versus Ripple está caminhando para o final. Vamos ver qual que vai ser os próximos passos ali para finalização do processo. Se eles vão tirar o processo e o juiz não vai precisar proferir nada, né? Precisar proferir seria ele dar um veredito, né? Quem paga o quê, se tem que pagar ou se não tem que pagar, e isso aí não vai acontecer mais, isso é fato, vocês vão ver já já. E a questão da juíza Torres lá, será que a Ripple vai preferir ficar sem vender o XRP sem ter que registrar, solicitando à juíza que volte atrás, ou sei lá, o que eles vão fazer, né? Ou eles vão preferir registrar títulos de XRP lá os contratos, né? De vendas de XRP na SEC. Né? Então eles têm. Agora eles só têm uma coisa que impede a Ripple de caminhar livremente, né? Poder correr, né? Que com o XRP aparentemente nós não vamos mais ter problema. Inclusive, como você já deve ter acompanhado nos últimos vídeos aí, a Ripple ter que registrar na SEC os contratos de investimento, os contratos de venda de bancos, instituições financeiras do seu XRP lá do Scroll, é até bom para nós, tá? Do mercado secundário. Mas será que é isso que eles vão querer? Bom, vamos lá. Começando aqui com o Brad Garlinghouse. Está aqui, ó. Como eu disse hoje, dia 24, tá? Foi ontem, na realidade, né? Para Moni Maria, né? Que é essa Maria aqui do Fox Business, né? Fox News. Acredito fortemente que estamos subestimando o que significa desbloquear o mercado dos Estados Unidos por meio da futura legislação sobre criptomoeda. Eu imagino que eles estão apostando nos legisladores agora, bem como orientações, declarações ou declarações anteriores revogadas pela SEC e OCC, permitindo que as instituições financeiras trabalhem com criptomoeda. A OCC, gente, ela proibiu que as empresas fizessem, se eu não me engano, foi stake ou foi custódia, né? E aí surgiu a lei, né? Aquela 121, sei lá, 121, que a SEC engavetou. Só que os comissários da SEC foram lá, né? O presidente interino Marcos Uieda foi lá e desengavetou aquele processo lá, né? O projeto, né? Permitindo que as instituições financeiras trabalhem com criptomoeda. Com mais de 4 anos de ventos contrários no passado, os Estados Unidos estão prontos para retomar sua posição de liderança. Agora, os Estados Unidos têm pelo menos um ano, né? Ou um ano, ou 6 meses, não sei, para chegar num ponto de virada, né, gente? Porque eles estão bastante atrasados aí. Isso aqui foi quando ele fez o comentário lá, né? Ontem, com essa Maria Romo, né? Criptomoeda ganhando capacidade de desbloquear o mercado dos Estados Unidos. E o Stuart Alderotti hoje, dia 25, agora 2h32, nós já estamos aqui 16, 15, 14. Foi mais ou menos umas 3 horas atrás, tá? O fuso horário dos Estados Unidos com o Brasil parece que é 3 horas, né? Para frente. Então, foi agorinha mesmo, tá? 2h32.
e a gente agora está em 14 e 13, né? Então foi agora há pouco que ele fez esse comentário aqui, ó. O cruzamento final cadê? Aqui não fala o que é, né? Vamos ver aqui o que ele está falando aqui. Os cruzamentos finais dos T's, né? Que é a mesma coisa que está aqui, dos I's, né? E o que deveria ser minha última atualização sobre SEC versus Ripple. Gente, ele está falando minha última atualização. Talvez aqui do canal também. Na semana passada, a SEC concordou em retirar seu recurso sem condições, né? Não tem condições. Você paga os 125 milhões e a gente retira. Ripple agora concordou em retirar seu recurso cruzado. A SEC manterá 50 milhões da multa de 125 milhões. Já é uma custódia com juros em dinheiro, né? Sim, porque quando a juíza fechou o processo lá com 125 milhões, se eles tivessem aceitado lá a 50 centavos, olha o que eles perderam: 125 milhões dividido isso por 0,5, eles teriam 250 milhões de XRP vezes 2,45 agora, 612 milhões de dólares, menos 125 milhões, que era só o que eles queriam receber, 487,5 milhões ainda que eles perderam lá, né? É isso mesmo. 612 menos 125, 487 milhões que eles perderam. Mas, ainda assim, eles ficando com 50 milhões de dólares, dividido isso lá em 50 centavos, né, 0,5, eles receberiam 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares, se a juíza tivesse dado eles somente 50 milhões de dólares em multa. Se eles tivessem pegado esse valor e vendido agora a 2,45, talvez venderia até muito mais se eles nem tivessem entrado com recurso, porque o preço do XRP talvez estaria acima de 3 dólares. Então, eles, de 50 milhões, eles ganharam 50% aqui, né? Não, perdão. Eles receberiam 100 milhões de XRP. Esses 100 milhões de XRP, para não deixar você aí com a mente amarrada, viu, gente? Um nó no cérebro aí. 50 milhões de dólares seria, vamos supor, que seria o que a juíza tivesse dado, que é o que eles vão receber agora. 50 milhões. Se eles tivessem recebido 50 milhões lá na época da juíza, eles poderiam receber em XRP o valor, a quantidade de 100 milhões. Hoje, vezes 2,45, estaria valendo 245 milhões, menos 125 milhões. Eles tinham ganho pouco menos da metade aí, 120 milhões de lucro. Por isso que ele está falando aqui, em uma custódia com juros em dinheiro, com o saldo devolvido a Ripple. A agência também pedirá ao tribunal que levante a liminar, padrão que foi imposta anteriormente a pedido da SEC. Lembra que eu falei para vocês que tinha que ser a SEC que tinha que pedir isso? Não adiantava a Ripple ir atrás de arquivar documento, tinha que ser ele que deveria pedir. E eles pedindo aqui no segundo circuito, a probabilidade de ser retirada não é tão remota, mas também não é tão fácil, porque seria passar por cima da decisão da juíza Torres, tá? E com isso, se o segundo circuito vier a tirar essa liminar, isso pode gerar um precedente. Se alguém passar pelo tribunal distrital e de repente a juíza falar, o advogado de alguma parte falar, eu queria uma liminar para evitar que aconteça isso. Chega lá no segundo circuito, o cara fala, tem um precedente lá da SEC
que foi possível, eles pediram, né? É claro que todos os processos eles vão analisar caso a caso, mas é um precedente, né? Bom, vamos lá. Então tá aqui, ó. Quem vai pedir, né? O tribunal aqui é a agência, é a SEC, tá? Que vai pedir o tribunal que levante a liminar padrão que foi imposta anteriormente a pedido da própria SEC. Tudo sujeito à votação da comissão, tá? Elaboração de documentos finais e processos judiciais usuais. Aí é isso aí, pessoal. Lembra do Pernalonga, mais uma vez? E aqui o Fred Rispoli respondendo aqui, né, dizendo, alguém, no caso, Eleanor Territ, pode entrar em contato com todos os advogados da SEC que gastaram milhares de horas neste caso e perguntar a eles como é ter todo esse trabalho duro, estresse, tempo longe da família, amigos e lazer eliminados em um instante. Isso é interessante, mas é uma coisa muito pessoal de cada um, né? E ele diz aqui também, levando em consideração o que o Stuart Alderot anunciou aqui, ele fala, meu poder preditivo legal ainda está ótimo. A SEC pedirá ao juiz que suspenda a liminar porque ambas as partes querem. E isso acontecerá. Será concedido de acordo com a SEC versus Citigroup. Ou seja, aquele precedente que eu falei que ia ser criado com isso, gente, já existe. Tá aqui, ó. Tá entendendo? Aconteceu lá no Citigroup. Multa reduzida em 60%. Ok, eu disse talvez entre 10 milhões e 25 milhões. E foi 50 milhões. Processe-me. Bom, vamos lá. E o preço do XRP lá em cima, ó, nem se moveu, tá, gente? Aqui, ó. O escritório de advocacia do John Denton, tá? Que recurso cruzado a ser rejeitado. Levantamento de injunção, 75 milhões de uma multa civil de 125 milhões a serem devolvidos a Ripple. Agora, aqui quem está falando é a Huawei Exchange, que sempre está acompanhando esse processo também, né? Últimas notícias. Stuart Alderot disse que em uma declaração, o cruzamento final das partes deve ser, né? E a colocação de pontos nos is e o que deveria ser minha última atualização sobre a SEC versus Ripple, né? Então tá aí do jeitinho que ele escreveu lá, né? Beleza. Agora vamos aqui a Eleanor Territ. Últimas notícias, Ripple concordou em retirar seu apelo contra a SEC e pagar 50 milhões da multa originalmente ordenada de 125 milhões. A SEC também pedirá à juíza Torres, olha só, gente, aí a SEC, aqui, cada vez que a gente muda a conversa, a gente vê que não é o juiz do segundo circuito, já está dizendo aqui, ó, que a SEC também pedirá à juíza Torres que retire a liminar de obedecer à lei que ela impôs a Ripple, além da multa, tá? Ou seja, a juíza vai ter que refazer, lavrar novamente, né, o valor da multa e naquele documento final que ela escreveu, ela vai reduzir a multa, né, conforme acordos, e vai também não subscrever a questão lá da liminar, né? Vai tirar fora. Quando tudo isso for votado pela comissão e os documentos do tribunal estiverem em ordem, o caso da SEC estará encerrado de uma vez por todas. Então, antes que eu fale para vocês, né, gente, ainda não acabou, tá? Ainda tem esse procedimento que a juíza vai ter que fazer, o procedimento do segundo circuito, que tem que dar baixa lá na apelação da SEC, né? Na apelação da Ripple também. A Ripple nem precisou de entregar os documentos dela, né? Então, o processo continua, tá? Vamos lá. Quem mais aqui? Metal Man. Ele disse assim, ó. Tem uma teoria sobre o atraso inexplicável da SEC em rejeitar o caso da Ripple. Isso aqui foi no dia 1º de março de 2025. Tá? Eu estou trazendo aqui uma coisa que ele
está replicando. Ele replicou isso aqui, ó. Pode não ser a SEC, pode ser que a Ripple esteja negociando arduamente para fazer com que a SEC concorde em anular parte ou toda a decisão da juíza Torres. A decisão da juíza Torres foi, sem dúvida, ótima para os detentores de XRP, mas a descoberta de violação da Lei de Valores Imobiliários e B, aqui no caso A, né? O B, a liminar com disposição de bad boy, não são tão boas para a Ripple. Isso é particularmente verdadeiro se a Ripple estiver considerando uma futura oferta pública de títulos isentos. Acredito que a SEC teria aceitado um acordo em que ambas as partes rejeitassem seus recursos e a SEC assumisse a multa de 125 milhões num piscar de olhos. Ou seja, pegar tudo, né? Só que não. Então faz sentido para mim, pelo menos, que a Ripple esteja negociando um acordo melhor do que esse aqui, né? E foi verdade. Isso tudo é pura especulação da minha parte, posso estar errado, não seria a primeira vez. E agora, ele falando, bem, agora sabemos, o atraso na resolução do caso da Ripple foi o fato atribuído à equipe jurídica da Ripple, que negociou arduamente por um acordo muito melhor do que uma simples rejeição mútua dos recursos, ou seja, ele simplesmente poderia dizer, ó, vamos rejeitar cada um para o seu lado e acabou. A Ripple paga os 125 milhões, a SEC recebe os 125 milhões e depois fica igual o Jeremy Rogan falou, né? Acordos de comadre, né? Mas ainda assim eu achava que seria melhor um precedente, mas uma resolução direta do tribunal. Mas, como a gente viu lá no caso cadê ele aqui, gente? Desse aqui, ó, do Brad Garlinghouse, ele está falando aqui alguma coisa como o que significa desbloquear os mercados dos Estados Unidos por meio da futura legislação sobre criptomoeda, ou seja, eles estão com foco na legislação, tá? Então faz sentido para mim que pelo menos que a Ripple esteja negociando um acordo. Quem foi que falou aqui? O Metal Man, né? Melhor do que esse. Isso tudo é pura especulação. Isso aqui foi aquela primeira parte. Essa aqui é a segunda, né? Aplica a SEC apenas uma multa de 50 milhões de dólares, um desconto de 75 milhões de dólares em relação ao que a juíza Torres ordenou. E B, a SEC concordou em pedir à juíza Torres que revogasse a liminar que ela ordenou. Ou seja, um advogado da SEC vai ter que desfazer aquilo que o Jorge Terreiro fez, que foi amarrar, né, o processo no lombo da Ripple para que ele carregue aquilo o resto da vida e não possa vender XRP no mercado secundário, fora do mercado secundário. E eles retirando isso aqui, eles retiram essa carga de cima da Ripple, tá? Isso é muito para a Ripple e explica o atraso da resolução. E aqui é aquele fato que nós lemos agora há pouco. Charles Gasparin, que se tornou quase que um desafeto da Ripple, né? O que significa que a Ripple pagou uma multa de 50 milhões. Se você conhece as multas da SEC, essa é uma multa alta. Dito isso, né? Sim, é uma multa alta, porque eu acho que a multa mais cara que nós vimos até agora foi de 100 milhões. 100 milhões da Library, né? Tirando os 100 milhões da Library, esse daqui é os 50 milhões, metade da Ripple, né? Então tá aí. Dito isso, os insiders da Ripple são bilionários muitas vezes, então isso não vai colocar ninguém no topo da empresa na casa dos pobres. Além disso, significa que a decisão da juíza Torres de que a Ripple violou as leis de valores imobiliários ao não fazer divulgação financeira para instituições que compraram XRP está ativo. Então aqui está o que temos dessa decisão absurda. Diz aqui, não sei qual o sentido que ele quer dar a isso. Um tribunal que diz que não há problemas em ter um padrão de divulgação mais baixos para o varejo do que para as instituições. Meu palpite é que Paul Atkins
será convidado a resolver essa contradição no final desta semana em sua audiência de confirmação para ser presidente da SEC versus Trump. Ou seja, com certeza isso aqui vai ser pauta para ele, tá? Como que ele resolve isso daqui? Ele tem que estar estudando muito bem. Cointelegraph também anunciando para os 4 cantos do mundo aí, a SEC e a Ripple concordaram em retirar os recursos restantes, com a Ripple recuperando 75 bilhões, né? Nós já sabemos. Fui atrás de Jeremy Rogan, ele ainda não postou nada, tá? A última postagem dele aqui, dia 22 de março, não falou mais nada, tá? Ele só está lembrando aqui do início do processo, lá em 2020, né? Aí, ó, eu tinha uma ideia de que quando vi o artigo sobre o processo da Ripple no Natal de 2020, esse seria um presente de Natal que me levaria a lugares que eu nunca imaginei. Obrigado por estar nessa jornada comigo e por confiar em mim durante tudo isso. Estou orgulhoso de ter assistido até o fim e feito o meu melhor para mantê-lo informado. Espero que um pouco entretido aí também, né? Agora é hora de me concentrar em outras coisas, talvez em alguma nova aventura. Se você precisar de mim, venha me encontrar, ou seja, chame ele por aqui, né? Desejo a todos vocês o melhor na vida. Encontre uma boa mulher, se ainda não encontrou, e segure-a firme. É meu conselho final. Esse cara estava sabendo de alguma coisa no dia 22 aqui, ó. Dia 22. Mas ele não postou nada a respeito do final do processo até agora, tá? E o outro que está sempre acompanhando a gente não foi esse aqui, foi o James K. Phelan, né? Quando a gente vem aqui, ó, James K. Phelan, ele também não postou nada. O último afixado foi 15 de janeiro aqui de 2025 e pronto. Dia 24, só que não é o de hoje, tá? Achei que ele tinha postado, é o que eu verifiquei agora, e não tinha. Esta semana no Congresso e cripto de alguém já está mexendo os pauzinhos lá no Congresso, tá? O Congresso está de volta e a rotina continuará com audiência de nomeação importantes e movendo a bola mais adiante na legislação de stablecoin. Mesmo sendo a prioridade de cripto mais fácil para o Congresso, ainda há obstáculos antes de se torne lei. Bom, então era isso, pessoal. Não tem mais o que mostrar aqui. O processo está praticamente finalizado, só não está encerrado, tá bom? E diante disso, ainda vai ter um vídeo qualquer futuramente aí da gente trazendo aí as resoluções e o que a juíza respondeu nos documentos que ela recebeu lá, né, para poder finalizar, né, o processo. Eu também agradeço a todos que acompanhou comigo aqui essa jornada, né, e agora esperar para ver o que é que vai desencadear o valor do XRP a subir, tá bom? Eu acho que a gente vai ter que esperar agora para ver quem vai ser o primeiro. Tokenização, ETFs, adoção em massa, não sei. Eu, sinceramente, eu estou sem nenhuma ideia aqui nesse momento, tá? Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí, participe. Você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.